William Borges mandou R$ 5. Valeu, William. Boa noite, Serjão e Ned. Seria possível fazer o espectro de Marte ou das luas de Saturno para buscar sinais de bioassinaturas? Sim, sim. Não é que só que seria possível. O espectro de Marte, cara, ele é feito desde os anos 1800 e pouco. Desde os primeiros telescópios, os astrônomos já fazem... Vou contar a história de Marte para vocês. A história de Marte ela é muito, muito legal, tá? Ela é muito legal. O que acontece com Marte? Marte, ele foi observado pela primeira vez, tá? Pela primeira vez que alguém observou Marte, sabe quem foi? Foi o Huygens, tá? Um astrônomo alemão com um telescópio muito ruim, mas Marte é um planeta que é perto da Terra. Quando ele observou Marte pela primeira vez, ele viu uma mancha escura em Marte que ela mudava de posição. Pô, isso aí o cara já ficou intrigado. Só que isso aí, eu falei 1610, não, isso era 1650. Era 50 anos depois da invenção do telescópio. Olha que doideira. Bem, o tempo passou, os telescópios deram uma avançada. Ali nos anos 1800 surgiu um italiano muito importante para Marte, chamado Giovanni Schiaparelli. Ele tinha um telescópio um pouco melhor lá na Europa e ele começou a observar Marte. Aí o que ele fez? Ele via em Marte uns risquinhos, tá? Ele via uns risquinhos. E aí vocês vão entender aonde começa todo o problema com Marte. Quando ele viu aqueles risquinhos, ele chamou aqueles risquinhos de canali, em italiano, que são canais. Só que o canal para o Schiaparelli era um canal geológico, cavado por um rio, alguma coisa do tipo. Quando essa palavrinha, essa palavra, pessoal, só essa palavra, ela foi traduzida para o inglês, atravessou o Oceano Atlântico, foi parar nos Estados Unidos, ela veio como channel. Só que o channel ali para o americano é canal artificial. E aí é que começou toda a confusão de Marte. Um cara muito importante para a astronomia, chamado Percival Lowell, o mesmo cara lá do observatório que descobriu Plutão, o Percival Lowell começou a observar Marte sistematicamente. E ele começou a ver esses risquinhos em Marte. E ele começou a ver umas manchinhas escuras. Só que para ele veio com o canal. Lembra do canal lá do italiano? O canal, para ele, era um canal artificial. O que o Percival Lowell pensou na hora? Que eram o quê? Marcianos. E eram marcianos com um sistema super avançado de irrigação. Porque ele pensou que as manchinhas pequenininhas eram oásis no meio do deserto e os canaizinhos eram canais para levar a água dessa manchinha até outro ponto. E como as manchinhas mudavam, porque muda mesmo, hoje a gente já sabe que muda, então ele pensava que os marcianos eram tipo um povo nômade. Olha a imaginação do cara, tá? E aí ele começou a observar e ele fez centenas de imagens. E, galera, é desenho, tá? Desenho que o Percival Lowell fazia na mão, mostrando isso. E aí, pronto, cara, acabou. A partir daí, todo mundo começou a pensar que Marte tinha vida, que tinha os marcianos, que Marte tinha floresta, que Marte tinha água, que Marte tinha oásis, tudo isso. Isso aí é a história de Marte. E aí o que aconteceu? A cultura pop, né, abraçou isso. E aí veio o Orson Welles e o H.G. Wells com A Guerra nos Mundos, né? Um escreveu o livro e o outro fez a novela, o podcast, podemos dizer assim, lá para a cidade de Nova York, narrando o livro A Guerra dos Mundos, só que ele narrou de uma forma tão convincente que o pessoal em Nova York pensou que estava realmente tendo um ataque de marcianos, saiu todo mundo correndo, deu um desespero na cidade. Isso que eu estou contando para vocês é início dos anos 1900. Até o ano de 1965, quando a primeira sonda passou por Marte, todo mundo pensava que Marte tinha floresta, água, rio e tudo mais. Quando a sonda Mariner 4 fotografou Marte a primeira vez e veio um monte de cratera, foi uma grande decepção para o pessoal que tinha isso. Então, essa história de Marte aí é muito interessante, cara. É muito interessante mesmo, porque 1965, né? Nossa, é ontem, né? 1965 é ontem aí, né? Na nossa história. E até 1965 se pensava que tinham marcianos lá. E é daí que vem toda essa confusão
que foi criada. Temos pergunta na